Boa noite a todos, nossos queridos amigos desse centro tão carinhoso que é o Centro Espírita Fraternidade, que possamos, com a ajuda do Cristo, estarmos cada vez mais unidos. Ele que é o caminho da verdade e da vida, esteja sempre conosco, nos envolvendo, nos protegendo, nos fortalecendo, nos agasalhando, nos consolando. A todos nós que precisamos tanto dele. Hoje, a mensagem do nosso bate-papo é a mensagem do livro Pão Nosso. E o título ele é muito sugestivo. Ele se diz Oferendas. E Emmanuel comenta a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 7, versículo 27. Porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. As criaturas humanas vão sempre bem na casa farta, ante o céu azul. Entretanto, logo surjam dificuldades, eles à procura de quem as substitua nos lugares de aborrecimento e dor. Muitas vezes, pagam um preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica a que foram convidadas pela mão do Senhor. Em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Nos ritos primitivos, não houve qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Com o escoar do tempo, o homem passou à matança de ovelhas, touros e bodes dos santuários. Por muitos séculos, perdurou o plano de óbulos em preciosidades e riquezas destinadas ao serviço do culto. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o Pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim, ante as casas da fé, por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário ou animais para sacrifício nos templos, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. Mensagem forte, né? Importante. Então vamos à nossa prece, agradecer a presença dos bons espíritos, estejam conosco nesse momento de tanta perturbação ainda no mundo, e que todos, dos religiosos, aos cientistas, aos políticos, possam estar unidos cada vez mais com essa presença fulgurante do nosso governador terreno. Que essa luz esteja sempre conosco, nos envolvendo. Ele, ó Cristo, te oferecemos as nossas dádivas, os nossos corações. Que assim seja. Bem, como foi bem dito no título, hoje ele trata de oferendas. Mas o que é que nós estamos oferecendo ao Cristo? Qual a nossa oferenda maior a Deus, né? Porque quem nós devemos amar acima de tudo é o Pai, como bem disse o Cristo que nos ensinou. Essa lição é tão profunda porque a forma que como nós nos relacionamos com Deus, mostra a nossa evolução. Espíritos elevados, eles têm uma relação com o divino de uma forma que ainda não compreendemos. O Cristo tentou e tenta nos mostrar que Deus está muito próximo de cada um de nós. Ele nos coloca o Pai presente na nossa vida cotidianamente. Mas ainda temos dificuldade de entender isso. Nós ainda o colocamos como um ser afastado, como um ser ainda material. Vemos como um ser que faz trocas. E não é isso que Deus é. Deus é aquele que nos protege, e o que ele pede de nós
é somente aquilo que nós podemos dar. Se nós não damos, é porque não o entendemos. Se nós não oferecemos, é porque nós não compreendemos ainda que ele não nos pede coisas materiais. Ele nos pede sentimentos grandiosos, virtudes, tentativas de melhora, exercícios cotidianos. E isso é um cuidado, um carinho muito grande, de muito tempo. Desde quando nós fomos criados simples e ignorantes, que nós temos que nós podemos dizer, esse aconchego celeste. Nós temos, mas ainda não o percebemos com toda a intensidade. Jesus nos ensina a orar e ele começa falando do Pai. Porque ele nos coloca, Jesus, na condição de filhos. Mas não somos somente filhos. No nosso olhar horizontal, temos irmãos. E cada irmão numa faixa evolutiva totalmente diferente. E ele cuida da mesma forma, ama do mesmo jeito Deus, da mesma forma. Ele nos espera com o mesmo carinho. Na parábola do filho pródigo, temos um exemplo lindíssimo que Jesus coloca para nos mostrar o que é o Pai. O Pai é aquele que vai até o filho, vai em busca do filho perdido. Nos deixa ir, porque ele respeita o nosso livre-arbítrio, nossa vontade de avançar, ele respeita isso. E respeita também a nossa volta, quando percebemos que erramos. Porque vamos perceber, quando nos afastamos do Pai, a tendência é voltar, que foi de onde nós saímos. Esse tempo pode demorar mais ou menos, mas vamos voltar. Podemos também fazer como o filho mais velho na parábola, que permaneceu do lado, mas aquela permanência, ela era só física, não era espiritual. Ele fazia todo o circuito que os religiosos de todas as épocas nos mostraram, mas o coração não estava renovado. Tanto é que a primeira atitude do filho mais velho é uma atitude de inveja, de não felicidade pelo outro que voltou, mas o olhar egoísta de olhar para si e ver, mas o Senhor nunca fez isso por mim. E Deus poderia nos responder, mas eu nunca fiz porque você estava aqui do meu lado. Era natural que você estivesse aprendendo e estivesse feliz. Você não estava feliz do meu lado? Porque estar do meu lado não era real. Era uma grande ilusão. E tem um momento da nossa existência que nós vamos perceber isso. Que nós não alcançamos ainda o estado de felicidade completa. E vamos culpar a Deus, mas a culpa não é de Deus. A culpa é nossa. E aí voltamos ao título. O que nós oferecemos? Se nós estamos oferecendo coisas, estamos errados. Paulo coloca aqui no título, quer dizer, no título, não, no comentário do trecho que ele retira, que é retirado por Emmanuel, do trecho de Paulo, da carta, ele já nos diz, oferecendo-se a si mesmo.
Eu estou me oferecendo a Deus? Eu estou me dando ao Deus de amor? Eu estou ofertando todas as minhas ações para Ele? Eu faço porque eu quero colaborar com a divina providência? É isso? Essa deveria ser a nossa tática. Oferecer-se. E é isso que Deus quer da gente. Que nas situações estejamos por inteiro. Estejamos ali presentes, verdadeiramente nós. Com todos os defeitos que nós temos. Pois a busca da melhora mostra que queremos a coisa certa. E é natural que nessa jornada ainda tenhamos dificuldades. E Kardec, ele nos lembra brilhante que o verdadeiro espírita é aquele que luta contra suas más tendências. Eu tenho coisas dentro de mim que eu não gosto. Mas eu olho para essas coisas que eu não gosto em mim, não de uma forma ruim, mas de uma forma carinhosa. Eu olho para o meu defeito com uma forma carinhosa. Não de conivência, mas de aceitação. É o que Joana de Ângeles nos diz sobre o auto-perdão. É reconhecer que temos defeitos. Mas isso não impede que eu avance. A briga constante do Cristo com Pedro era briga com isso. É falar, Pedro, você quer passar-se por uma pessoa que você não é ainda. E se a gente for ver, toda boa nova, há sempre o quê? O Cristo asseverando a Pedro. Pedro, cuidado. Como asseverou para outros. Mas o Pedro é um bom exemplo porque ele foi aprendendo, apanhando, e ele se mostrava a Jesus, não, mas eu já sou bom, eu já sei o que tem que fazer, eu já sei o caminho certo. Calma, Pedro. Você está na sua jornada. Quando ele nega, é assim. O olhar do Cristo para Pedro é um olhar, não é um olhar bravo, mas um olhar carinhoso. Para assim, viu, Pedro? Eu te falei, você ainda não está pronto. Você está se aprontando. É que nem nós vamos para uma festa, né? Estamos nos aprontando para uma festa, mas você ainda não está pronto para a festa. Ainda está passando perfume, vendo a melhor roupa, botando o melhor sapato. Sim, está se aprontando. Vai chegar um momento que você vai estar pronto para essa jornada, porque os patamares são infinitos. Os espíritos não param de evoluir, não param de avançar. Por que é assim? Porque Deus o quer. E não adianta lutar contra isso. Essa oferenda nossa, ela é muito simbólica. No passado, como diz Emmanuel, a gente oferecia animais. Nós temos companheiros de outras religiões que oferecem coisas materiais, velas, objetos, todo respeito. Para aqueles que assim acreditam, todo respeito. Mas nós espíritas também, às vezes, oferecemos coisas, achando que essas coisas com essas coisas nós vamos conseguir negociar com Deus. Deus não negocia com o bem. Que isso fique bem claro na nossa cabeça. Deus não negocia com o bem. O bem não é para ele já é o amor. O bem é para nós. Eu fazer uma coisa esperando assim, ó, pai, eu estou fazendo para você, mas olha bem para mim.
tá? Não. Ele já está olhando. Ele já está nos dando o melhor. Seja as coisas boas, como seja as coisas difíceis, as dores. É para o nosso bem. Só chega até a cada um de nós quando é para o nosso bem. Se nós formos rebeldes, a gente pode passar por essas coisas sem compreender que Deus nos oferece coisas, situações. Ele nos oferece coisas esperando que a gente se ofereça. Percebeu? Ele nos oferece situações esperando que, na entrega dessas situações, eu me entregue, eu me ofereça a Ele, me ofereça a situação. Por isso que o nosso dia a dia é repleto de situações onde Ele vai nos oferecendo pessoas, situações difíceis, situações fáceis, para que a gente mostre para nós mesmos como estamos nos oferecendo. Será que quando passa uma pessoa querendo brigar, eu ofereço a paz ou eu ofereço a guerra, a batalha? Quando chega uma pessoa me oferecendo uma tristeza, eu ofereço para essa pessoa de novo tristeza ou ofereço alegria? Quando eu vejo uma pessoa sem fé, eu ofereço para essa pessoa perseverança ou eu ofereço incredulidade? O que eu estou oferecendo nas situações da vida? Como eu estou oferecendo? É um olhar que tem que ser voltado para dentro de cada um de nós, com muito amor, com muito carinho, real, sem ilusão. Estamos numa jornada, e essa jornada pede de cada um de nós atenção. Sim, atenção. Atenção para aqueles que estão à nossa volta. Atenção redobrada. Sim, atenção redobrada. Às vezes é um parente, nós estamos passando por uma situação de um bom tempo já, onde as pessoas estão tristes, abaladas, de maneira diversas. Estão abaladas emocionalmente, materialmente, estão com guerrilhas externas, guerrilhas internas. E quando eu, que detenho um pouco mais de conhecimento, um entendimento melhor, é dever meu olhar para essas pessoas e oferecer-me por inteiro. Oferecer o que eu tenho de bom. E eu digo com certeza para vocês, cada um de nós tem algo de bom para oferecer. Não importa que seja repetitivo. Nossa, você só dá paciência. Sim, mas é o que eu tenho de melhor. Nossa, você só dá o seu sorriso. É o que eu tenho de melhor. Você só dá o seu bom dia. É o que eu tenho de melhor. Você só oferece a sua mão amiga. É o que eu tenho de melhor. Você só oferece a sua organização. É o que eu tenho de melhor. Ofereça o que você tem de melhor. Se ofereça. Se doe. Se permita oferecer-se. Pode demorar muito tempo, mas essas ações no bem, elas vão modificando a nossa volta. Sim, vai modificando. Oferecer-se
é um exercício. Oferecer-se é vivenciar a jornada do Cristo. Jesus pedia a cada um dos seus discípulos o seu melhor. Não que eles fossem o melhor, mas que oferecessem o seu melhor. É aquela história linda que está nos evangelhos apócrifos, que é do Cristo quando está passando por um caminho e tinha um cachorro morto. Os discípulos olharam para aquele cachorro e só sentiram o cheiro, o mau cheiro. E o Cristo, depois que todos comentaram do mau cheiro do cachorro, Cristo olha para o cachorro, olha para a arcada dentária daquele cão e diz: nossa, que belos dentes tinha esse cão. No meio de tudo que era ruim, o Cristo, ele dá o seu melhor, que é o olhar carinhoso para algo belo. É esse exercício que nós temos que fazer. Ofertar o seu olhar, ofertar o seu nariz, ofertar o seu ouvido, ofertar a sua boca, ofertar as suas mãos, ofertar os seus sentidos para Ele, para o Pai. Se nossa mão for ofertada para o bem, é muito trabalho. Eu vou erguer muitas coisas. Se eu ofertar a minha boca, da minha boca vão sair palavras reconfortantes. Não só palavras de xingamentos, repreensão, de reclamação. Se eu ofertar os meus ouvidos, eu vou escutar das pessoas as palavras, os desabafos. Vou filtrar e vou reter o que é bom. Se eu ofertar os meus olhos, vão fazer como disse o Cristo. Eu vou olhar as coisas boas à minha volta. Se eu oferto o meu nariz, eu vou respirar, eu vou inalar o que vem de melhor. Essa é a grande oferenda. Oferendas, disse o Cristo. Oferendas. O meu corpo tem várias oferendas. Pratique. Use. Emmanuel é brilhante porque aí no finalzinho ele diz aqui, nesse sentido, ou quase no final, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Nós somos tutelados do Cristo. Não esqueça disso. Ele nos oferece a sua tutela, a sua proteção. Não tem como fugir disso. Não enviou substitutos ao Calvário. Ele mesmo abraçou a cruz pesada. O Cristo, ele ofereceu o próprio sacrifício como exemplo, para mostrar para a gente que esse mundo é um mundo de dores, é um mundo de provas, expiações, de percalços. Mas quando você se oferece a essa dor, quando ela chega até ti, Jesus não a procurou, veio até ela. Ele sabia que isso ia acontecer porque ele conhecia as pessoas.
quando chegou até ele, ele aceitou, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. Todos nós temos o nosso testemunho. Quando a gente entende isso, depois de séculos e séculos e séculos de negação, séculos e séculos de retração, quando a gente entende isso, o momento do testemunho, nossa, é tão suave. A gente tem histórias maravilhosas de espíritos maravilhosos, elevados, que se deixaram oferecer, se deixaram levar pela presença maravilhosa, de Deus nas nossas vidas. Em todas as épocas da humanidade, em todos os momentos da Terra, tiveram, têm e terão seres que vão nos servir de exemplo e que vão abraçar, como foi dito por Emmanuel, a cruz. E abraçar a cruz não é com tristeza, é com alegria. Alegria como aquela suave palavra da nossa querida Maria, que foi dita para o Chico, mas que ela repete no livro Boa Nova. Isso também passa. Isso também passa. O cristão verdadeiro, aquele que está ligado a Deus verdadeiramente, ele sabe que isso também passa. E a sua oferta, sabendo-se disso, é muito mais bonita. Que o amado Mestre esteja sempre conosco, nos protegendo, nos envolvendo, nos agasalhando, nos confortando. A todos nós que precisamos tanto dele. Ofereça-se ao Pai. Muito obrigado. Vamos à nossa prece, pedindo a proteção dos queridos amados, mentores espirituais, de cada um que estão nos ouvindo nesse momento, nos seus lares, no carro, na rua, no trabalho, na academia, onde quer que estejamos nesse momento, que recebamos esse choque de amor no nosso íntimo, daqueles que receberam com muita alegria a tarefa de nos guiar. Muito obrigado. Que assim seja.